Sim. Já agora dizia eu que fui explicar ponto por ponto neste bairro todo, da Quinta da Luz, a esse grupo de 20 pessoas praticamente, porque é que ali o estacionamento era assim, porque é que não podia ser, porque eles diziam, não, o estacionamento aqui era à direita e agora puseram à esquerda. E eu, claro, Então eu chegava aqui a casa, punha e estacionava o carro junto ao passeio, saía e ia para casa. E eu disse assim, então agora não podes. Agora tens estacionamento à esquerda, que é o dobro do estacionamento. Quando cá chegares tens sempre estacionamento, enquanto que aqui tu estacionavas do lado da tua entrada do prédio longitudinal e agora tens em espinha. Eu mostro-vos já o sítio que estou a falar, que é mesmo aqui à saída de onde estamos. Foi o primeiro estacionamento em espinha que se fez aqui, em espinha, porque não é pintado, porque existe sempre uma forma de não há dinheiro para isto. E como é que eu fazia? Fazia como fiz, por exemplo, o arranjo da Avaláxia, do estádio de Sporting, que também fui eu que fiz. O arranjo daquilo que era o antigo, para depois com aquelas vias todas para o moderno. E então, não há dinheiro, epá, inventamos. E como é que inventávamos? Aquilo que não era possível deitar abaixo, epá, ajeitávamos. E quando não era possível mesmo fazer nada, fazíamos em pintura. E a pintura, muitas vezes, no caso do estacionamento, mesmo que a rua tenha um estacionamento, imagina, longitudinal, de um lado e do outro, mas há uma rua larga e dá os tais metros. Agarramos, pintamos o estacionamento em espinha, está feito o trabalho, não gastamos nem o tostão. Sim. E era aí é que eu poupava muito dinheiro à Câmara. Só em Alvaláxia eu devo ter poupado grandes milhões. E diria que quando executava esses trabalhos, diria que havia uma grande prioridade na mobilidade urbana a pé, transporte público, ou acha que havia mais um foco no automóvel? Eu estou a falar, este projeto, por exemplo, de 1984, é um tempo mais anterior. E por acaso tive um presidente que dizia que pistas de bicicleta, e também vou nomear o nome dele, porque tenho 20 ou 30 testemunhas que ele disse isso. Lisboa não é uma cidade para bicicletas. João Soares. O meu querido amigo Mário Soares, que encontrávamos no Val, onde também tenho lá uma coisita, vai-me perdoar porque ele sabe que o filho era assim, às vezes um bocado, pronto, está forte, não gosta de andar, e achava que eu que ia de bicicleta para o emprego todos os dias ia e vinha e tinha carros parados à porta, percebes? Que ainda não havia garagem. Por isso, eu depois participei aí também para se fazer uma garagem para os condóminos, porque não, o arranjo urbanístico desta zona foi feito, apenas estes mais altos é que têm garagens, os outros não têm. E então constituiu-se aí uma equipe, eu também dei uma ajuda, até lhe pedi um orçamento, já agora que lembro que no meu orçamento cabiam o dobro ou o triplo dos carros e custava apenas na altura 1000 € a cada pessoa, um lugar para o carro. Dos moradores Para os moradores daqui, da Quinta da Luz. O estacionamento que foi feito pela Enel, com pessoas que provavelmente não teriam a experiência para o fazer, porque devem ter sido os mesmos que fizeram o estacionamento do Colombo, em que as pessoas, para entrarem lá com o carro, eu, por exemplo, não entro. Deixo o carro em casa, ou na minha garagem, ou como trago selo, também o deixo ali. Mas não entro no Colombo. Sujeita-se a partir lá uma jante, porque aquilo é feito, e em muitos casos, eu vi um estacionamento há dias de uma amiga minha, que tem colunas em tudo que é sítio, e ela que tem um Fiat, sabem aqueles Fiat tipo 600? Ela para passar para o estacionamento dela tem que passar assim a ver se os espelhos passam. Isto é construção, isto é arquitetura que ainda se faz no urbanismo interior, quanto mais no urbanismo exterior, que era onde eu ia dizer. Nessa altura havia gente, como aquela que eu frisei, que achavam que Lisboa não tinha necessidades de ter bicicletas e pistas para bicicletas, e que os passeios que eu combatia por serem pequenos, que estavam muito bem assim. É por isso eu combati tanto que os passeios evoluíssem, fazendo projetos, era uma forma de combater, para os 2,5 metros pelo menos. E então, hoje em dia, em alguns casos, vocês se calhar já leem nos livros, em que um passeio não pode ter 1,5 m. 1,5 m, se fizerem um passeio com 1,5 m, põem lá o candeeiro de iluminação. E alguns ainda fazem
ainda põem lá uma árvore. E outros, pior ainda fazem a caleira realçada da árvore, que dá para quê? Para quê? Só para prejudicar. É que por uma árvore, agora ainda fazer a caleira, ou quadrada ou circular, é ainda realçada e elevada. Isso é um completo erro. Eu vou muitas vezes ali a uma zona do oeste, esta não vou dizer onde é que é, onde eu às vezes olho para aquilo e digo, valha-me Deus, e não é um nome em vão porque eu acredito em Deus. E então vejo estudos em que passam caminhonetas, caminhões, as caminhonetas que vão levar os miúdos à escola e passeios, com raios sabem de quanto para inserção numa rua de 2 sentidos, raios de 4, 5, valha-me Deus, se fosse um projeto feito, se tu tivesse uma garagem na Câmara e se fosse fazer um projeto, eu quero aqui um artigo 14, senhores da Câmara, quero aqui pôr um artigo 14, e a Câmara dizia-te, com esses raios, não pode entrar aí. Com esses raios, quero eu dizer, se a tua via não te permitir que tu te insiras na garagem, não podes lá meter o artigo 14. Esta é a verdade, mas a verdade e a lei não se cumprem em muitos casos. Tiago, o que é que me perguntas a seguir? Teve a falar um bocado sobre o projeto da segunda circular. Acha que foi feito aqui, especificamente na zona de Carnide, pensa que foi executado de forma correta ou tem algumas críticas que possa fazer? Incorreta. E também discordo de um outro presidente, que vou dizer quem é, Medina, foi presidente da Câmara, com o qual já não trabalhei, mas tenho muita simpatia pela capacidade e pela inteligência dele, mas não é técnico da área, e eu confrontei-o, inclusivamente, quando ele disse que eu às vezes ia a eventos que eles faziam e às vezes posso dizer uma palavrinha e dizia, e então disse-lhe, olha, o projeto da segunda circular deve manter as 3 faixas e apenas deve ter uma 4ª faixa para abusos, porque não se justifica que as pessoas que vão em pé dentro do autocarro tenham que andar nas faixas daqueles que vão sentadinhos nos automóveis e podem trazê-los para cá. Eu disse isto a este Medina. E por isso, gastar dinheiro a alargar a segunda circular, então eu já estou do lado do presidente anterior a si, Santana Lopes, que hoje é presidente da Câmara da Nazaré. Vejam como eu estou por dentro destas coisas. Então eu já estou do lado dele em que queria pôr portagem na segunda circular. Porquê que a segunda circular tem muito trânsito? Eu respondo, porque a CRIL e a CREL ainda não têm portagem. Dali por uns tempos a CREL apareceu com portagem. A CRIL ainda não tem. Só tem lá um limite de velocidade de um lado 80, do outro lado 90. E por isso, acho que em Portugal fomos do mais atrasado da Europa, pelo menos da Europa moderna que eu conheço, não é? Como a Holanda, as cidades como a Inglaterra. Eu quando cheguei à Universidade de Cambridge, suponho que é Cambridge, e outra também, eu nunca devia ter bicicleta na minha vida. Aquilo, as bicicletas pareciam sanduíches, tudo ali enganchado. E eu digo assim, mas se eu meter aqui a minha bicicleta, como é que eu descubro? E eles disseram para mim, não se preocupe, se eu levar a do meu colega, ele não se importa nada. Amanhã ele tem cá uma bicicleta. E eu, está bem, é uma boa ideia. Toda a gente andava de bicicleta dessas cidades e na Holanda? Na Holanda, uma loucura, tudo de bicicleta ou a pé, em grandes vias. Aqui, nada. Quando foi feita esta pista aqui, nomeadamente, se quiseres eu passo ao lado, não refiro a esta pista. Não, pode. Eu trabalhava no tráfego e fui eu que fiz o projeto de sinalização luminosa ali ao pé da igreja, e passou-se um caso que não tem interesse com a polícia, porque a polícia tinha estacionado o carro em cima da pista e do passeio. Ocupava os peões e ocupava a pista. Eu venho de bicicleta e venho a passar e, seu guarda, faz favor, tira daqui o seu carro. Mas eu estava a falar com a autoridade. Pois estou a falar com a autoridade. Pois a autoridade deve ser a primeira a cumprir a lei. E o senhor não está a cumprir a lei. Então, mas porquê é que o senhor me está a dizer isso? Eu não vejo que eu estou de bicicleta e quero passar. Você ocupa a pista e o lugar dos peões e estaciona o carro. Pois eu preciso de estacionar ali. Pois eu preciso passar por aqui. Então porquê é que não pode passar pela faixa? Porque eu não posso ir em sentido proibido. Por isso o senhor faz favor. Eu não estou a brincar consigo. Eu participo de si. Eu trabalho com o presidente da advocacia e o senhor ou tira o carro imediatamente ou amanhã tem problemas. E falo com o seu comandante na Penha de França.
E o gajo, pronto, não discuto mais consigo, vou já tirar o carro. E lá tirou o carro e eu passei com a minha bicicleta. Por isso eu tenho casos engraçados aqui nesta pista. Mas eu também nunca concordei com esta pista num certo sentido. Esta pista teria sido melhor para todos se ela funcionasse de ambos os lados. E foi isso que eu mandei ao Presidente da Câmara e ao Presidente da Junta, nessa altura, uma ideia dessas. Mas o que é que acontece e as pessoas não sabem isto? Isto foi patrocinado por umas pessoas que fizeram o projeto e que diziam que o projeto assim estava bem e que ofereciam à Câmara, à Associação de Ciclistas, uma coisa assim, não sei, que ofereciam à Câmara aquele projeto e nada mais. E que o outro projeto era mais caro, não é? E de maneira que eu calei-me e disse, pá, antes assim, não é? Até há bens que diz que às vezes há males que vêm por bem, não é? E eu digo, pá, pronto. E as pessoas habituaram-se. Claro que ao princípio dos sentidos, as pessoas caminhavam para não estragar os saltos altos, as senhoras caminhavam todos na pista e eu buzinava, Palermo, o que é que és? Não sabes ir por ali, não sabes ir pela estrada, ou então se vinha pela estrada porque a pista ia cheia com as crianças da escola e os skates e tudo isso, se vinha pela estrada os automobilistas quase me atropelavam e buzinavam, Palermo, não tens ali uma pista para andar? Eu ia sendo morto de propósito por um condutor da Carris, e é verdade o que eu lhe digo, naquele projeto que eu falei há bocado do Colégio Militar, em que eu venho da pista de bicicletas do jardim da Granja, que é frente ao Colombo, do Jardim da Granja, depois entra no Colégio Militar, zona. Entra nessa zona e depois atravessa uma passadeira e continua no passeio ao pé da paragem de autocarros. E eu vinha a passar na passadeira com a bicicleta, pois esse tipo de autocarro acelerou e se eu não estanco e faço um cavalinho para trás, se eu não estancasse levava-me à frente. E se eu não fizesse o cavalinho para trás, ele tinha levado pelo menos a bicicleta à frente. Isto é uma vida de cidadão que nasceu em Lisboa, viveu em Lisboa e que saiu de Lisboa há 5 anos e que vai ficar para onde foi. O que acha vou fazer de advogado do diabo, por assim dizer o contrário. Há pessoas que dizem que as bicicletas funcionam tão bem na Holanda porque é tão plano e em Lisboa não funciona tão bem porque há muitos altos e baixos, há muitas colinas. Essas pessoas não sabem o que são as bicicletas de hoje, por exemplo. E mesmo no antigamente, eu às vezes fico parvo quando vejo pais a levarem ainda os meninos, mas na cidade onde estou agora, Mafra, vejo levar os meninos, 2 meninos na bicicleta e vão pedalar e não são bicicletas modernas, até eu fico parvo como é que eles têm pernas para aquilo. E então é verdade, é preciso ver pernas. Eu já agora lembro aqui a todos, mas todos, como dizia o Papa, que o essencial da nossa saúde são as pernas. Temos o cérebro e o coração, mas as pernas é que comanda a vida. Há um poema e há uma canção que diz isso, mas as pernas, o nosso mal é nas pernas e nas costas. E depois então vem ao coração e ao cérebro. Aprenda que eu não vivo sempre. Mas achava que as pessoas, por isso, viam que as bicicletas eram um empecilho, porque ouvimos já eu dizer, sai daí, ou porque é que não vais para ali, ou porque é que não vais para ali, porque as pessoas muitas vezes tomam para elas, tornam-se quase donas das suas ideias e não aceitam as ideias dos outros. E isto está registado em toda a sociedade, nas atitudes que vemos hoje, não é? Sim. Porque é que um tipo há de matar uma mulher se a mulher deixou de gostar dele? Olha, não há vida dela, ou vice-versa. Por isso, as pessoas também tomam como seu, vou no automóvel e a estrada é minha. E é por isso que de vez em quando esbarram. E agora o problema é que muitos se incendeiam logo, não têm hipótese. Já ouvi falar do conceito, é um conceito um bocado mais moderno da cidade dos 15 minutos e já ouvi falar? Não ouvi, não. É um conceito de urbanismo em que é tentado que todos os serviços e os trabalhos das pessoas fiquem a menos de 15 minutos a pé das suas residências. E é um conceito que alguns chamam utópico, outros chamam que é real e que já se está a aplicar. Desejável é. E que no futuro isso se possa alcançar, até acredito que sim, com maior educação, não é? Nas escolas, que é uma coisa que falta hoje, infelizmente, nas escolas também é a educação. Há quem diga que os filhos e netos já devem vir educados de casa.
Ora, se não houve educação daqueles que pariram os outros a seguir, como é que vamos ainda hoje ter essa frase? Não podemos ter essa frase. Temos de ser todos a puxar para o mesmo. E isso, muitas vezes, nas democracias, não é muito viável. Eu penso que, pronto, eu não sou fascista, nada disso, mas uma democracia, para sobreviver, ou tem capacidade de o ser, ou morre, que é aquilo que está a acontecer na nossa democracia. Porque quando eu vivi 20 anos no fascismo e agora 50 anos na liberdade, eu não, e com 40 ou 30 de comunidade europeia, eu não vejo onde é que teve o interesse em entrarmos para a comunidade europeia e em fazermos tudo pelos trabalhadores, diminuirmos os horários, pormos carga horária de 5, 6 horas, abrirmos às vezes até em alguns casos erradamente serviços para começarem das 8 da manhã às 8 da noite. Isso é um duplo gasto para todos nós, para os nossos impostos, isso é um duplo gasto. O serviço devia trabalhar ininterruptamente apenas 5 horas por dia. 5 horas por dia. E então os funcionários tinham, os que não cabiam lá, tinham que ir para fazer outras coisas. Há aí muito campo para cavar, há aí muita coisa para fazer. E o que é que estamos a fazer? A nossa juventude abandona os pais, os campos, o país, e qualquer dia estamos aqui preocupados, de facto, criar uma melhor vida, mas para quem? Para quem? Para aqueles que têm ainda menor educação que nós, que são esses que estão a fazer cá falta e são esses que nos resolvem os problemas já quase todos. Qualquer dia, se isto continuar da maneira que estamos, o desinvestimento destes governos, nos governam há 50 anos, e reparem que eu sou do centro-esquerda, por isso digo e falo assim, estes governos que nos governam há 40 anos, eu ponho a dúvida se eles nos governam ou se governam a eles. Muito bem dito. Tiago, alguma sugestão? Eu estou a pensar se há mais algum tema. Algum tema sobre a tal aceitação do futuro, que falaste, a última pergunta. Vai ser muito difícil, mas era possível. Acha que esta contra-reforma, contra o novo tipo de urbanismo, que essas novas ideias da cidade dos 15 minutos, pensa que a oposição a elas tem algum dogma político? Não, eu acho que isso era vantajoso. Isso era vantajoso, que as pessoas pudessem viver perto do trabalho a 15 minutos, isso era o ideal. Porque é que eu digo assim, eu tenho aqui uma casa e nunca tive problema em chegar ao emprego. Então eu ia mais rápido, se fosse de bicicleta, e demorava 15 minutos a chegar ao emprego, do que... Eu sou a prova disso. Eu sou a prova viva disso, e deixava o carro em casa. O carro era só para ir a visitar a família. Sim. Ou à terra dos pais, ou às compras, ou dar um passeio. Eu sou a prova disso. Eu tinha bicicleta e ia e vinha de bicicleta para o emprego. E as pessoas olhavam para mim e diziam, mas tu cheguei a ter 4 carros, meu amigo. E se for o registro de viação, ainda lá estão registados 4 carros no meu nome, porque passei os carros aos vindores. E tu com 4 carros vais de bicicleta? Sim, venho de bicicleta para o meu espírito, não ocupo espaço, e faço bem fisicamente. E é assim que devíamos fazer todos, não andarmos aí a protestar com todos. Quer dizer, temos que fazer alguma coisa nós próprios pelas coisas. E é possível isso nos 15 minutos. Para isso era preciso de facto que as rendas baixassem, não é com 2.300 euros que alguém pode viver para Lisboa, para estar a 15 minutos da coisa. Ou é uma pessoa que tem uma empresa, ou que trabalha num nível superior, que ganha, 10.000 euros, pelo menos, que pode pagar 2.000 euros por uma renda. Já nem vou aos 2.300, não é? Porque também há uma questão aqui, quando se fala nestas rendas, é que há casas que se arrendam sem nada e há casas que se arrendam com tudo lá dentro. E por isso os preços dependem disso. Sim, claro, é impossível separar a cidade dos preços da habitação, está tudo relacionado. É verdade, isso será impossível, esse projeto será impossível enquanto for assim. Claro. Mas era utópico, mas ideal.
que as pessoas saíssem do emprego e pudessem ir, aqueles que saem, que têm a necessidade mesmo para sair, porque a maior parte do emprego também se pode continuar a fazer em casa. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam também em direito à mobilidade, mas algumas pessoas pensam que esse direito à mobilidade significa que também têm que trazer consigo o seu carro, que quer dizer que estão a trazer consigo para a cidade uma tonelada de plástico e metal, que é preciso espaço para ele, enquanto com uma cidade que tenha como principal método de transporte a pé ou transporte público, mantém mais espaço público, ou seja, há menos espaço para estacionamento. O que é que achas sobre A minha resposta para isso é: eu já visitei várias cidades, não nomeei a Suíça, nem nomeei Praga. São cidades em que, se vocês visitarem, vocês ficam de boca aberta. Tudo está ali na perfeição. Parece uma maquete que a gente idealiza e faz uma maquete, ou os presépios do Natal, não sei o que, tem lá tudo, está lá tudo preparado, os carrinhos estacionados. E então o que é que eu vi essencialmente nessas duas cidades foi uma coisa: os metro são à superfície, aqueles que eu vos falo, por isso Praga, na Chequia, e Suíça, várias cidades, Zurique, Baden, Lugano, outras, onde ia cantar. É verdade. E Alemanha. Essas cidades têm comboios sobre a superfície, como se está a fazer e muito bem no Porto, e muito bem. Por isso compreendo quem não quer esburacar aquilo tudo, porque vai ter problemas sempre. E então o que é que esses comboios à superfície é toda a hora, não eram comboios, eram Desculpa, metro à superfície. Elétricos à superfície, exatamente. Era a toda a hora, e iam para todos os sítios. Epá, olha, a pessoa dizia assim, e eu disse isso para um diretor de rádio, porque a minha rádio é a Rádio Manelo Star, e ele é a Rádio Revista Repórter X. E então, às vezes, íamos em convite do aniversário da rádio e da revista. Também escrevia para essa revista, era mais uma facilidade. Depois comecei a fazer a escrever poesia, e de poesia faço canções também. E além de cantar em 9 línguas, vocês não tiveram a possibilidade de ouvir. Da próxima iremos voltar para ouvir Da isso. próxima vez, Luís Represas. Pois é assim, quando me falam numa frase, lembro-me uma cantiga. Se falares de Leonardo Cohen, ou se és o nome de uma Mariana, eu canto o tema da Mariana de Leonardo Cohen, que é uma maravilha. Quando foi o Covid, o grupo desfez-se, voltando atrás aqui no Preços. E o que é que eu fiz? Eu fui dos que cantava à janela. Cantava à janela para a rua? Para a rua. Fui comprar uma aparelhagem, 200 euros, ali ao Colombo, e cantava à janela durante 2 meses, e as pessoas, quando eu não vinha à janela a cantar, começavam a bater palmas. Manelo Star, imagina, loucura. Mais coisas, Tiago. Eu penso que já abordámos os temas necessários. Há alguma crítica a mais que poderia meter para a mobilidade aqui da zona? Há as pistas cicláveis ainda podem ser melhoradas, porque aqui na zona, por exemplo, existem algumas pistas que não têm visibilidade como devem ter, porque uma bicicleta e uma trotinete hoje em dia atinge 40 km, 30 km, embora não deva fazer, mas um tipo não vê ninguém e vai por aí fora. E depois vem o outro um bocadinho olhar para o lado e chegam a chocar de frente, nomeadamente num bairro ali perto do cemitério de Benfica, fizeram uma pista que poderia ser mais à direita, com mais visibilidade, porque quando se faz uma estrada também temos que ter uma visibilidade a 50 metros pelo menos, senão só sou uma estrada velha que já lá esteja, não é? Mas com uma estrada nova não pode ter menos de 50 metros, senão o tipo tem que ir adequado. A velocidade a 50 metros vai a 30, não é? E então existem pistas que as pessoas não se veem umas às outras. Mas isto é educação e dinheiro e uma sensibilidade para o projeto. Como é aquele projeto que eu lhe falo, que é na zona de Mafra, vá lá, vou dizer a zona, mas em que eu olho para aquilo e digo, valha-me Deus, então, mas
isto no século XXI, 2025, ainda se fazem estes erros. Olha, por exemplo, sabem quem foi o estabelecimento, o pedido desse estabelecimento para aquela norma do xadrez nos cruzamentos para que não se pudesse lá parar e quem for lá parar, há lá a polícia e multa? Foi minha, essa ideia foi minha. Trouxe de Londres, precisamente. Eu trouxe-o de Londres. O impedimento de estacionar mesmo atrás da passadeira? Não é estacionar. Não é isso. Isso tem outras normas. Espera aí que eu já lá vou. Na Avenida da República existem cruzamentos que são longos demais. Bom, diga-se a verdade. E então os carros, está verde, avança. Mas não. Ele só pode avançar se souber que não vai tapar o cruzamento. E na Avenida da República, ou a Avenida de Berna, acontecia muito. Que os carros ficavam ali parados e a cidade ficava ali presa por causa disso. E então pintou-se um xadrez amarelo. Imagina esta mesa, aqui, foca a mesa. E temos aqui estas réguas, não é? E então era um xadrez assim, que ainda lá está. Essa ideia fui eu que trouxe para cá. E muitas outras coisas também, até inclusive sinais novos verticais. Porque a sinalização num bairro ou numa estrada tem que ser feita por quem sabe, não é por semear sinais. Eu conheço uma zona, e vou dizer o nome da zona, porque já o tenho feito até diretamente para os presidentes da Câmara de Mafra, em que todas as ruas têm um sinal de stop. Ora, isto é uma contradição à segurança que é precisa no trânsito. Se eu souber que tenho um sinal de stop em todas as ruas que acedem à rua para onde eu quero ir, o que é que eu faço se venho, ou se é o Tiago, a vir nessa rua? Excedo a velocidade, venho descontraído, não dou prioridade a ninguém, nem vejo os espiões que precisam de atravessar a passadeira. E eu passo por isso todos os dias. Por isso eu sou e sempre serei contra o sinal de stop. O sinal de stop só deve ser posto por um técnico ou por uma câmara num projeto qualquer, numa passagem de nível, numa rua que não se veja mesmo nada, que a pessoa que não vê mesmo nada aí tem que mesmo parar, porque senão não há outra hipótese. Ou então banir os sinais de stop em todas as ruas, criando assim a lei da prioridade, que é uma lei que existe, por exemplo, numa rotunda. Eu conheço rotundas na zona de Mafra, e haverá outros para o país, que têm mais de 24 sinais a dizer que aquilo é uma rotunda, que tem que ir para ali, avisa que é rotunda, depois tem a dizer que é passadeira, depois tem a dizer que pode ir para acolá. Bem, eu digo-vos onde é que é. Se algum dia forem à Ericeira, é a última rotunda quando se sai da Vila da Ericeira, quem vai para Ribeira de Ilhas, onde se faz o surf, essa rotunda, vocês ficam ali, contam à vontade 24 sinais numa rotunda. Ora, o nosso horário público ganha para isso? Não somos nós que, em vez de termos bons vencimentos, estamos a dar à Câmara, que nos cobra taxas nos esgotos, à televisão e à Câmara também, que nos cobra o termos televisão. Vocês não sabem que na vossa fatura da luz cobram-nos um valor por terem televisão, mesmo que vocês não vejam televisão? Mesmo podem ter o mel, podem ter o que quiserem, mas esse sabem que vão ter, vão pagá-lo. Mas ao terem uma casa, se vocês não forem proprietários, não é? Se alugarem um quartito e tal, é o dono que está a pagar uma taxa de televisão que é obrigatória por lei. Se tiveres 3 casas, como já me aconteceu a mim, tens que pagar televisão em 3 casas, quando nem vês televisão, que é o meu caso. Estou nas minhas rádios. Por acaso não fazia ideia. Se tivesse que resumir a urbanização de Lisboa em uma frase, que frase seria? Melhorou, mas precisava de melhorar mais. Mesmo em Alvaláxia, que eu há bocado falei, existem coisas inconcebíveis. Ao pé de um estádio, eu sou do Benfica, e aliás até canto o hino do Benfica pelo país fora e pelo estrangeiro. Já que até na maior casa do Benfica, que é em Zurique, o hino do Benfica acompanhado de muitos artistas, que Zé Figueiras inclusivamente, que era da televisão, do Canal 3, estava lá, não me deixem mentir. E por isso eu vejo coisas muito mal feitas. Muito mal feitas. Então justifica-se que ali à volta de um grande
evento, que é um estádio, haja estacionamentos pagos à superfície de gajos particulares e alguns da Câmara que estão a ganhar daí com aquilo. Epá, a gente vai ao futebol, vai a pé, vai de bicicleta, vai lá naqueles bagotes que são guardados pela polícia. Agora, estacionar ao pé da Alvaláxia não. Havia de haver lugares para os peões, para se sentarem, para conviverem, bancos, mesas, como aqui estamos, assentados. E aqui no Benfica, conheci todos os presidentes do Benfica, exceto um, o Vale Azevedo, que nunca passei cartucho. Conheci o que completou o Estádio Velho, Fernando Martins. Cheguei a ir à casa dele e ao hotel dele, convidado para ir tomar um café com ele, que completou o terceiro anel do Benfica do Estádio Velho. Conheci todos os outros a seguir. Esse de facto foi a pessoa mais simpática. Mas aquele que ficou mesmo meu fã, coitado, vai perder agora, que é o Luís Filipe Vieira, que ficou meu fã quando me ouviu cantar. E já agora vou-vos dizer, vou confessar uma coisa que ele não leva a mal, que ele é fã de Zeca Afonso. E eu comecei a cantar primeiro Bocelli. Sul mare luccica l'astro d'argento. Não ficava mal, para não? Em Bocelli. Mas depois lembrei-me, então mas eu agora vou sair à rua e cantar Bocelli. Não pode ser, vou começar a cantar Zeca. E comecei a cantar Zeca Afonso e um dia fui convidado, como outras pessoas foram convidadas, porque iam jogadores lá, aquele restaurante que eles têm lá, que eu agora não me lembro, que é um restaurante muito, muito importante, e eu comigo mais 30 coralistas. Mas eu era o tenor solista, sabe o que é o tenor solista? É o gajo que avança, canta amigo maior que o pensamento, e depois os outros fazem a harmonia, não é? E então o Luís Filipe Vieira estava sentado, como daqui e aí, e levantou-se, cumprimentou o maestro à pressa e veio ter comigo. Epá, eu estava a olhar para si e pensei que estava a ouvir o Zeca Afonso. Eu disse, sim, sou o seu fã a partir de hoje. Bem, Marques Mendes, candidato à presidência da República, fez o mesmo. Eu, se votar nele, não é por ele ter feito o mesmo, é porque eu acho que ele, de facto, até nem é mau político, porque tem uma vida de experiência e, para mim, é um homem honesto. Tenho fotografias com ele, somos fãs um do outro e pronto, eu não posso dizer mais nada. Ok, Manel, muito obrigado por esta entrevista. Nada, Tiago. Foi um enorme prazer. Ok. Obrigado aos amigos. Muito obrigado. Gostei de ouvir. Visitem a Manel Star no YouTube para ouvir as canções. Exatamente. E depois verão lá a Rádio Êxitos, que funciona todos os sábados em diretos para todo o mundo, com cadeias de todo o país, este Portugal continental, ligadas aos meus diretos, como Setúbal, Coimbra, Lausanne, Figueira da Foz, já houve também uma em Viseu, e depois tenho a Rádio Canal Manel Sá Lisboa, e também a Setúbal é a mais rádio também de Setúbal, e já foram mais, mas pronto, hoje as pessoas têm outras opções, e eu também não tenho muito tempo, mas aí vocês conseguem ver aí conseguem ouvir a rádio, não é? Tanto em direto como depois de 24 horas. Por exemplo, eu adormeço sempre a ouvir as minhas rádios, coisas que eu às vezes faço, já não me lembrava disto. Então nas histórias conta-se, por exemplo, quem é que aqui é do Alentejo? Ninguém. Então temos aqui gente dos Açores, Porto Santo, Santo, Madeira e Açores. Ilha, São Miguel, da terra da minha grande amiga poetisa Maria da Graça Melo, que também tem muitos livros publicados e é uma excelente pessoa. Ainda ontem, como eu vos dizia há pouco, em off, ela me convidou, também não, quando é que vais aos Açores visitar-nos? E eu disse, ela assim ia brincar comigo, não é? E eu digo assim, eu gostava, mas a minha Maria não está para aí virada. Pronto, obrigado, Tiago. Obrigado eu, de novo o meu agradecimento. Eu não sei como fechar uma entrevista. Sempre ao dispor. Quando quiserem podemos fazer imagina que há um colega teu que precisa que eu fale algumas coisas sobre isto. De certeza que não vais encontrar ninguém que tenha esta memória e tenha tido a participação nestas coisas como eu tive. Sabes quantas vezes eu redesenhei a Avenida da República? 5 vezes. Porquê? Pergunto a vocês. Porquê? Enquanto estive ao serviço da Câmara de Lisboa, com estes presidentes todos,
Eu redesenhei a Avenida da República porquê? Anteriormente o Metropolitano tinha 2 carruagens, quando eu fui a primeira vez para a escola. Havia 2 carruagens. Os comboios tinham até umas cadeirinhas mais confortáveis. Hoje não. E quando se fizeram 4 carruagens, tiveram que se alargar as estações. Daí que a Avenida da República teve que levar obras para levar as entradas lá para dentro para novas estações mais esticadas. Mas eis que alguém se lembra, vamos pôr as 6 carruagens. Fizeram 6 carruagens e a Avenida da República e outras, claro. A Avenida de Almira de Reis também, que vai para o Arieiro e Martim Muniz. Dificilmente encontrarás alguém que com 70 anos te fale destas coisas e com esta certeza. A Avenida de Almira de Reis é a mesma coisa. Algumas estações na Almira de Reis até ficaram um tempo em que as carruagens não abriam na estação porque não tinham ainda as obras feitas para aquela dimensão. E as carruagens foram aumentando e não havia pistas de bicicletas cá em cima ainda. E depois começaram a haver. Os presidentes começaram a entender que isto com bicicletas que vai, porque lá fora faz isso, e então porque é que não se sabe fazer aquilo? E eu digo-vos, eu saí daqui, não há muito tempo, foi antes do Covid, foi em 2019. Eu saí daqui, peguei na minha bicicleta, fui pela baixa fora e subi à Sé. Então, eu não se vai de bicicleta daqui até à Sé. E subi à Sé e depois aquilo tem uma subidazinha acima. Fui ao mirador lá de cima, que penso que é o mirador de Santo António, não sou a ver, percebe-se, e vê-se o visto do Tejo e outra banda. E fui de bicicleta. Por isso, porque é que há tanta coisa contra as bicicletas? Porque vais dentro do automóvel e queres a estrada só para ti? Tens que andar devagar? Agora fez-se uma legislação em que o ciclista só pode ser ultrapassado se deixar 3 metros, tem direito à faixa. Mas quantos condutores é que sabem disso? Se eles nem sabem circular numa rotunda. Circular numa rotunda tem aquela obrigação. Se vais para a primeira saída, encostas-te já à faixa mais exterior. Se vais para a segunda, vais na do meio. Se vais para a terceira, vais na interior. Olha, quantas vezes eu não levo com um gajo que vem na interior e buzina porque eu apenas entrei na rotunda, mas vou logo para a direita. E então buzina-me atrás de mim, quase que se mata com gestos, porque eu entrei na rotunda e o gajo é que está mal. Mano, eu entrei na rotunda na primeira, mas como vou logo para a primeira, costuma acontecer muito isso aí, no meu dia-a-dia. Quando vou buscar os netos, etc, e a piscina e tal, costuma acontecer isso. Eu entro na primeira, porque o gajo vem lá na terceira, e quero entrar logo na primeira também. Fico na minha faixa. Depois o gajo vem na terceira e queria que eu ficasse à espera que ele passasse ali. Ainda hoje acontece isto nas rotundas. Por isso, para evoluirmos, precisamos de dinheiro e de educação. É isso, precisamos. Ok. Acho que é uma ótima maneira de acabar. É verdade. Mais uma vez, obrigado. É verdade. Uau!